Nós estamos falando de Jerusalém, a cidade de Deus, a cidade do grande rei, a cidade em que o Messias, quando estiver aqui entre nós, ocupará, assentando-se no trono de Davi, seu pai. A profecia de Zacarias, no capítulo 6, nos fala, no versículo 12 e 13, fazendo aí uma figura, nos fala de Yeshua, filho de Josadac, Exato. né? Fazendo aí uma figura do Mashiach ben Davi, que vem e vai ocupar a cidade santa, Exato. o trono de Davi. Exato. Né? Vamos dar uma olhada nesse texto. Exatamente, diz assim: assim disse o Eterno dos Exércitos, eis aqui um homem cujo nome é Tsemar, broto ou rebento, que brotará de seu lugar e construirá o templo do Eterno. Ele construirá o templo do Eterno e estará coberto de glória, e sentará como governante em seu trono. Haverá um sacerdote perante o seu trono, e entre eles ficará estabelecido o conselho de paz. Aqui fala tanto de Zorobabel, né, que era descendente direto do rei Davi, que ficou como governador da Judéia após o retorno do cativeiro babilônico, após 70 anos, e fala de Yehoshua como sacerdote, aqui, sumo sacerdote, e prefigura a ideia messiânica no seu retorno, quando ele também se assentará, tanto como rei quanto como sacerdote. Ele reunirá as duas casas, e ele haverá paz entre as duas casas, como rei e como sacerdote para as nações. E as nações, fatalmente, segundo o próprio livro de Zacarias, nos diz que as nações terão de vir a Jerusalém, adorar ao Eterno, para celebrar a festa das cabanas, a festa dos tabernáculos. Ou seja, Jerusalém foi a centralidade da religião judaica na antiguidade, é a centralidade da esperança judaica na atualidade e será Agora, no mundo vindouro, no milênio. Aqui, Rochezão, fala também que outros irão participar da construção desse templo. Exato, versículo Você seguinte. tem no versículo 15 aí. Exato. Vamos ver. E os que estão longe virão e construirão o templo do Eterno. E sabereis que o Eterno dos Exércitos me enviou a vós. E isto ocorrerá se escutardes diligentemente a voz do Eterno vosso Deus. E a gente sabe que tanto no templo que foi reconstruído por Zorobabel, depois que Ezra os trouxe de volta para Jerusalém, outros de fora participaram dessa construção, né? Fala que a glória da segunda casa seria maior que a primeira casa. E provavelmente isso também acontecerá no retorno do Mashiach. E aqui fala muito mais no sentido metafórico, no caso do seu retorno, de que os outros povos também terão parte nessa adoração ao Eterno. A isso nós acabamos fatalmente caindo em Isaías 56, que fala que eu darei a estes um monumento e um nome que não será apagado dentro dos meus portões. Quando fala de portões, fala de Jerusalém, fatalmente, dos 7 portões de Jerusalém, e da minha casa de oração, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Ou seja, se é para todos os povos, significa que outros, ainda no estado de povo, de não judeu, seria considerado por Deus, espiritualmente, como parte do povo de Israel, e Deus os aceitaria nessas portas. Então quer dizer que essa ideia, nós podemos descartar essa ideia de uma reconstrução do templo, porque muita gente pergunta, escuta, o templo vai ser reconstruído? Tem algum movimento em torno da reconstrução do templo? Atualmente não, isso ocorrerá na época do Mashiach, nos dias do Mashiach. Agora Deus nada para agora, né? Nada para agora. Então há muita especulação em torno disso, né? Porque se tem uma coisa que perturba as pessoas da atualidade, é a questão do fim do mundo, né? O que as pessoas chamam de fim do mundo, né? Que é a Terra se acabar, ou ela ser levada para algum lugar, né? Aquela história toda que a gente já tem comentado aqui. Na verdade, as coisas acontecerão no tempo em que Deus determinou. E a reconstrução do templo será feita pelo Mashiach, né? E Deus é quem revelará as coisas ao seu tempo, como elas verdadeiramente acontecerão. Não cabe as especulações nesse momento. Agora nós estamos falando que o Mashiach, Yeshua, vem, né? Jesus vem, e ocupa o trono de Davi
logicamente se tratando aí da Jerusalém terrena, né? Óbvio, sim. Quer dizer que o Mashiach vem e vai reinar na Jerusalém terrena, ele vai estabelecer o seu reino aqui. E nós teremos então aí um período de 1000 anos eu costumo dizer, de transição da Terra, do planeta, do estado em que se encontra para o estado paradisíaco do Éden. A Terra vai... 1000 anos seria o tempo necessário para que ocorresse essa transformação aqui na Terra. E o Mashiach vai estar assentado no trono de Davi em Jerusalém, nessa mesma Jerusalém que nós vamos de fundo aqui, né? Nessa mesma cidade, ele estará ocupando o trono dele. Existe uma analogia bastante interessante, porque esse reino de transição do Mashiach será uma espécie de reino de preparação, né? Contando a partir da destruição do templo, a tomada de Babilônia, nós vemos que o Israel foi subjugado por alguns reinos, né? Primeiro o reino babilônico, depois o reino medo-persa, posteriormente o reino grego, depois o reino romano, e aí fala a profecia de Daniel que o outro reino teria partes do ferro, semelhante, seria uma espécie de continuidade do reino de Roma, mas com alguma diferença já, não mais feito apenas de ferro, mas de ferro de barro, que é o tempo que vivemos hoje, que poderia ser considerado como um quinto período. E esse reino messiânico, como um sexto período, como chamamos o grande dia da preparação, trazendo isso para a ideia dos dias da semana, preparando para o reino de Deus, que poderíamos comparar ao Shabat, que nunca se findará, quando o mundo habitará em paz para todo sempre. E nós vemos que o homem, criado ele ao sexto dia, colocado no jardim do Éden como governante da terra, novamente nesse sexto período, Yeshua, o filho do homem, reinará sobre toda a terra novamente, para que ela ganhe o seu estado onde Adão foi posto, o Éden. A gente não pode perder de vista uma coisa interessante que você falou aí, é que o reino dele vai se estender sobre toda a terra, né? Muitos do nosso próprio povo, contemporâneos de Yeshua, estavam entendendo que o reino de Yeshua seria apenas localizado. Em Israel. Que ele iria ali derrubar o poder romano, o Império Romano, iria ali governar, né? E, na verdade, ali ele passa a estabelecer a sua obra, levanta as suas testemunhas, estabelece ali a congregação israelita da Nova Aliança, na Nova Aliança, o povo aceita a Nova Aliança, e então passa-se a divulgar por o mundo inteiro que viria um dia em que o Mashiach iria voltar e iria dominar sobre toda a terra. É por isso que essas profecias falam que todas as nações virão a Jerusalém adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos. Agora, muitas pessoas nos perguntam, Orochi, mas o Messias teria que vir 2 vezes? É uma pergunta muito comum, principalmente do âmbito judaico, sobre por que o Messias teria que vir 2 vezes. Analisando a profecia de Daniel, nós vamos falar em momentos posteriores, talvez, sobre as 70 semanas, a gente vê lá que na última semana, o Messias, o ungido, deveria ser morto. Isso cai fatalmente dentro do Império Romano, quando ele realmente morreu. Agora, quando se fala daquela pedra que nós também entendemos ser o reino messiânico, que feriria os pés da estátua, isso não cai dentro do Império Romano daquela época. Nessa continuidade do Império Romano atual, sim, mas não no Império Romano dos Césares daquela época. O que quer dizer que tem 2 períodos, o que seria provavelmente aí uma discrepância, uma aparente discrepância. Na verdade, ali está falando das 2 manifestações messiânicas. Da primeira, durante o período romano, quando ele seria morto, vinho como um cordeiro. E, posteriormente, como uma rocha que viria dos céus e destruiria o reino da terra, se cumprindo as palavras de Yohanan no Apocalipse, que os reinos do mundo vieram a ser do eterno nosso Deus e do seu ungido, para que então se estabelecesse o reino, esse primeiro reino de transição, abrindo as portas para o Olam Rabá, o reino de Deus, o reino eterno. Agora, analisando isto, eu fico pensando que tem muita gente que ama o nosso povo de Israel, né, e que gostaria de estar nesse reino, tomar parte nesse reino vindouro. Mas, numa certa passagem, Yeshua disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor,
entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, em teu nome não expulsamos demônio, não fizemos maravilhas. E eu lhes direi: não vos conheço. Por que será que Yeshua, que o Mashiach, ou Jesus, como o povo conhece, vai dizer para as pessoas que não conhece essas pessoas, que nunca conheceu essas pessoas? As pessoas julgam que conhecem a Ele, que o servem, que estão no caminho, e Ele vai dizer que não conhece essas pessoas. Por que será? Com certeza, porque Ele não será capaz de reconhecer nessas pessoas, em primeiro lugar, a face do Pai, do Todo-Poderoso, e uma face israelita. A Bíblia nos compara, o apóstolo Paulo nos compara a congregação israelita na Nova Aliança a uma espécie de noiva que aguarda o seu marido, né? Assemelhando, fazendo uma metáfora com a volta do Mashiach. Agora, existe um mandamento claro na Torá que nenhum judeu, principalmente um rei, principalmente o Messias, não poderia se casar com uma gentia. Metaforicamente falando, a congregação estabelecida por ele aqui era 100% israelita. Aquela parábola das virgens também não conhecia aquelas virgens. Exato, não conhecia. Exato, elas deixaram que as suas luzes se apagassem. A gente pode comparar isso àquela parte da Querrilá, que no quarto século permitiu que a luz da Torá se apagasse. Foi para a escuridão, as trevas da mentira criada por Roma, por Constantino, enquanto alguma parte dela permaneceu fiel, né, e teve então entrada nas bodas. Eu quero dizer aos telespectadores que você, para ter parte nas bodas, para fazer parte como noiva dessa boda, né, não apenas como espectador, né, não apenas como alguns restantes das nações, que não há qualquer critério na Torá para que as pessoas, nas palavras de Deus, para que as pessoas sobrevivam. Agora, para que você seja parte da noiva e seja reconhecida pelo noivo no dia que ele tirar o véu de sobre sua face, é preciso que você seja, antes de tudo, um israelita e que cumpra a Torá. Agora, quando a gente fala isso, que a pessoa tem que ser israelita, tem gente que associa, diz: então o Eterno só salva o povo de Israel, eu tenho que ser israelita. Não, eu acho que é uma consequência natural. A pessoa que busca se aproximar do Deus de Israel, do verdadeiro Deus, da verdadeira palavra dele, né? Porque o fato, telespectador, de você fazer parte de um movimento que tem a sua origem em Roma, na religião romana, já é para você desconfiar. Puxa, eu estou ligado no movimento que nasceu na reforma do século XVI, né? E nós sabemos que aquele movimento ali veio de um paganismo feroz aí que começou no quarto século. Então já é para você desconfiar. Aí não tem a Torá, apresenta um Jesus que não tem nada a ver com Israel, com o povo de Israel. Então isso tudo já deve levar você a desconfiar. Olha, eu não vou ser reconhecido por Yeshua naquele dia, né? Tem mais um texto que eu gostaria de ler com vocês aqui, que está em Apocalipse 4, versículo 21, 3:21, que diz o seguinte: ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Isso aqui é importante, por quê? Porque muitas pessoas acreditam que vão morar no céu, que vão reinar no céu. Alguns acham que vão passar 1000 anos no céu, outros acham que vão passar 3 anos e meio, outros acham que vão passar 7, e outros acham que vão passar 1000. De modo geral, todos querem ter no céu. Não, ter um estágio no céu. No entanto, Yeshua diz que o que vencer vai se assentar com ele no trono. Ou seja, dele. Não há um trono messiânico nos céus. No céu não hoje. há trono de Davi. Davi reinou na Jerusalém. terra. Em Não é Jerusalém, isso? exatamente. Então, telespectador, você é bem-vindo ao povo de Israel, a conhecer a verdadeira fé, a verdadeira congregação do primeiro século. Continue assistindo o nosso programa.